Déjà vu é aquela estranha e passageira sensação de que você já viveu um momento antes. Todos nós já experimentamos isso. A maioria das pessoas ignora como um erro do cérebro ou coincidência, mas às vezes parece errado, como se a realidade estivesse se repetindo de formas que não deveria. Essas são duas histórias supostamente verdadeiras de déjà vu, que não desapareceram, mas sim se transformaram em algo aterrorizante. Eu normalmente não falo sobre isso com as pessoas por causa de quão insano parece. Mas algo aconteceu comigo em 2017 que me fez questionar não só minha sanidade, mas a estrutura da própria realidade. Eu morava em um conjunto de apartamentos bem precário no centro de Nova Jersey. Um prédio de tijolos de 3 andares que provavelmente não era reformado desde o final dos anos 80. O tipo de lugar onde as luzes do corredor zumbiam levemente e cada porta tinha tinta descascada e fechaduras diferentes. Eu morava lá com meu colega de quarto Nick, que trabalhava no turno da noite como segurança num galpão nos arredores da cidade. Na maioria das noites, eu ficava sozinho no apartamento. Era uma quinta-feira à noite no início de fevereiro quando cheguei em casa um pouco mais tarde que o normal. Lembro de subir as escadas e ser atingido por um cheiro que não sentia há anos. Borracha queimada misturada com algum tipo de limpador cítrico. Esse cheiro disparou algo dentro de mim. Uma memória estranha e súbita que parecia pertencer a outra pessoa. Enquanto eu andava pelo corredor, a sensação de déjà vu me atingiu como uma marreta. Não apenas um lampejo de familiaridade, mas uma sensação avassaladora de que eu já tinha vivido exatamente aquele momento antes, nos mínimos detalhes. Parei a cerca de 1,5 metros da minha porta e congelei. Eu sabia o que ia acontecer a seguir. A luz acima de mim piscaria 2 vezes. Uma mulher do andar de baixo gritaria algo abafado e depois riria. E então, no final do corredor, algo pesado cairia. Um baque metálico surdo, que aconteceu exatamente nessa ordem. Exatamente como eu sabia que aconteceria. Lembro de ficar ali parado, ainda sem sentir medo, só confuso. Achei que talvez tivesse sonhado aquilo. Mas então aconteceu de novo na noite seguinte. Dessa vez eu estava assistindo TV, comendo comida chinesa do dia anterior, e de repente eu sabia a cena que ia acontecer antes dela acontecer. As falas, o som ambiente, até o momento em que o celular vibraria na minha mesa de cabeceira. Nos 5 dias seguintes, esses momentos se tornaram mais frequentes. Comecei a anotá-los, me testando, e todas as vezes eu estava certo. Sabia coisas que não poderia saber, como a hora exata que Nick me mandaria mensagem, ou o momento que o cachorro do vizinho começaria a latir. Mas não eram memórias. Eram lembranças de algo que eu ainda não tinha vivido. Foi quando os sonhos começaram. Sonhava que estava deitado na cama e a porta se abria. Nick entrava pálido e suando, e dizia: "Tem alguém no prédio." A voz dele soava estranha, muito plana, como se estivesse sendo reproduzida de uma gravação. Perguntei quem, e ele apenas me encarava. Esse sonho se repetia toda a noite. Mas na última noite, não foi um sonho. Às 3h12 da manhã, minha porta se abriu e Nick estava parado ali dizendo as mesmas palavras. Eu o segui pelo corredor com um taco de beisebol na mão. Ele apontou para a escada. Não havia ninguém, mas algo parecia errado. As sombras não se moviam como deveriam. Chamamos a polícia. Nada. Contei a Nick sobre os sonhos e ele apenas me encarou e disse: "Eu também tenho tido eles." Nenhum de nós disse mais nada. O déjà vu acabou naquela noite, mas desde então, às vezes eu percebo o piscar de alguma coisa. Uma memória, uma sensação, um som. E me pergunto se estou prestes a lembrar de algo antes de acontecer de novo. Porque se aquela porta se abrir novamente e eu ouvir aquelas palavras, não sei se serei capaz de seguir dessa vez. Comecei a questionar se o que chamamos de memória é realmente apenas o cérebro acessando linhas do tempo empilhadas umas sobre as outras, como camadas de papel de parede velho, cada camada desbotando levemente na próxima. Às vezes penso que o próprio corredor é algum tipo de ponto fraco, uma costura entre 2 versões da realidade. Me mudei 6 meses depois daquela noite. Já passei de carro por aquele prédio mais de uma vez. E toda vez, juro que sinto um puxão,
como se meu corpo quisesse parar e entrar. Parte de mim ainda acredita que há algo esperando no final daquele corredor. Não uma pessoa ou um fantasma, apenas uma decisão que eu ainda não tomei nesta versão da minha vida. E toda vez que penso nisso, sinto que estou mais perto de tomá-la. Meu nome é Ryan. Isso aconteceu há 3 anos, quando eu tinha 17 e meu irmão Chris 19. A gente mora numa cidade pequena cercada por floresta. Não acontece muita coisa por aqui, então garotos como a gente se entediam com facilidade. Tem uma trilha perto da nossa casa que leva para dentro da floresta. Ela se estende por quilômetros. As pessoas dizem que há construções antigas e coisas estranhas escondidas bem no meio das árvores. A gente sempre falava sobre explorar, mas nunca tínhamos ido. Até um fim de semana em outubro. Não tínhamos nada para fazer e o Chris disse que a gente devia finalmente ir ver uma casa sobre a qual outros alunos tinham falado na escola. Era um dia frio, nublado. As folhas estavam mudando de cor, então a caminhada estava bonita. Levamos água e lanternas, avisamos nossa mãe que íamos fazer trilha e saímos por volta das 15 horas. O sol se põe cedo em outubro, então achamos que tínhamos umas 2 horas para ir e voltar. A caminhada começou normal. Não era como se eu nunca tivesse andado por aquelas trilhas antes, mas depois de uns 10 minutos, comecei a me sentir estranho. Parecia que eu já tinha andado exatamente naquele caminho antes, como se eu lembrasse daquela conversa específica com meu irmão. Mesmo quando encontramos um poste de cerca quebrado na trilha, senti que lembrava exatamente daquele momento. Mas eu nunca tinha estado naquela trilha antes. Eu tinha certeza disso. Chris estava à minha frente falando sobre alguma coisa aleatória, mas eu já nem escutava mais. Ficava olhando ao redor e tudo parecia familiar demais. Sabia que haveria uma árvore grossa com um buraco grande perto do lado da trilha. E 5 minutos depois, a gente passou por ela. Não falei nada em voz alta. Já tinha sentido déjà vu antes, mas dessa vez parecia estranhamente mais intenso. Quanto mais a gente avançava, mais lembranças vinham. Comecei a me lembrar de uma casa de 2 andares com tinta verde descascando e um degrau da frente quebrado. Via isso nitidamente na minha cabeça. Lembrava de uma janela quebrada no andar de cima e de vinhas mortas subindo pela lateral, mas nunca tinha visto essa casa na vida real. Ainda assim, não falei nada pro meu irmão. A gente finalmente chegou na casa entre 15h30 e 16 horas. E quando eu a vi, senti meu estômago despencar. Era exatamente a mesma casa que eu estava imaginando, em praticamente todos os detalhes. Fiquei apenas encarando enquanto o Chris continuava andando em direção à varanda. Eu queria virar e ir embora. Naquele momento comecei mesmo a questionar se eu já tinha visto aquela casa antes, mesmo achando que não. Perguntei ao Chris se aquilo parecia familiar para ele, e ele agiu confuso e disse que não. Aí ele perguntou o que eu queria dizer. Falei direto. Eu estava com uma sensação estranha de déjà vu naquele momento exato. Não queria parecer covarde, então seguimos em frente. A porta da frente estava entreaberta, indicando que não éramos os primeiros a ter a brilhante ideia de explorar o lugar. Chris empurrou a porta devagar, e ela fez um som longo e agudo ao abrir. Lá dentro, cheirava como você esperaria que uma casa abandonada cheirasse, e o silêncio era quase ensurdecedor, como se pesasse nos ouvidos. Entramos. Havia móveis quebrados, papel de parede antigo descascando, e uma escada subindo à esquerda da sala. Olhamos o térreo por um tempo. Tinha uma cozinha sem luz, uma sala com lareira e um corredor com uma única porta fechada no fim. O tempo todo, senti como se alguém estivesse nos observando. Pelo menos eu senti. Chris comentou que o lugar era meio sinistro, e eu não poderia concordar mais. Aí eu disse algo sem pensar. Eu lembro de já ter estado aqui antes. Chris parou de andar, virou para mim e disse, como assim? Eu nem pretendia dizer aquilo. As palavras simplesmente saíram. Repeti. Eu lembro desse lugar. A cozinha, aquele corredor, até a lareira. E lembro de uma mulher no andar de cima. A reação do Chris foi a esperada.
Assumiu automaticamente que eu estava tentando aumentar o clima de terror para assustá-lo. Falei direto com ele. Não tô tentando te assustar. Só tenho essa lembrança estranha de já ter estado aqui e de alguém lá em cima. Deu para ver que ele ficou meio assustado, mas num lugar assim não é difícil assustar alguém. Ficamos parados por um segundo. Então ouvimos um barulho, um rangido leve, como se alguém tivesse pisado numa tábua do chão. Veio do andar de cima. Chris me olhou, eu olhei para ele. Não dissemos nada por alguns segundos. Ele me desafiou a subir para verificar. Eu disse, de jeito nenhum, e sugeri que a gente fosse embora. Mas ele me convenceu a jogar pedra, papel, tesoura para ver quem iria subir. Eu perdi, mas mesmo assim me recusei a ir. Chris preferia subir do que sair da casa naquele momento. Enquanto ele subia, cada degrau rangia. Fui atrás, mas parei no topo da escada enquanto ele caminhava em direção ao quarto de onde parecia ter vindo o som. Era o último quarto à direita. A porta estava entreaberta. Ele estendeu o braço e empurrou a porta mais um pouco. De onde eu estava não conseguia ver o que havia dentro, mas o Chris viu alguma coisa. Ele congelou. E do nada gritou e quase me empurrou escada abaixo. Gritou, "Corre!" E nós dispararmos escada abaixo e para fora da casa. Não paramos de correr, nem quando voltamos para a trilha. Corremos até ficar sem fôlego. Quando finalmente paramos, estávamos curvados, tentando respirar. Meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir. Perguntei, "O que você viu?" Chris me olhou e disse, "Havia uma mulher lá dentro parada olhando pela janela como uma estátua." Quando perguntei como ela era, ele disse que tudo que reparou foi no cabelo, na altura dos ombros, loiro acinzentado. Ele ficava perguntando como diabos eu sabia que haveria uma mulher lá em cima. Acusei ele de estar mentindo, de ter inventado tudo para me assustar. Mas ele nunca confessou. Nunca disse que era brincadeira. Ele jurou por dias, semanas, meses e até hoje que não estava brincando. E que viu mesmo aquela mulher lá. Parte de mim sabe que é possível que ele tenha virado o jogo e feito uma pegadinha comigo. Mas no fundo, eu acredito nele. Nós dois ouvimos aquele som vindo do andar de cima. Veio de alguém, ou de alguma coisa, viva. Meu déjà vu, ou premonição, ou seja lá o que for, também foi específico demais para ser coincidência. Fico feliz por não ter sido o único a olhar dentro daquele quarto. Essa experiência mudou a minha definição do termo déjà vu.